Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No banheiro da empresa, os investigadores encontraram centenas de embalagens de diferentes tipos de suplemento, todos fora do prazo de validade. Segundo a polícia, esse era um negócio muito lucrativo para os fraudadores. Produtos perto de vencer eram arrematados com 30% de desconto. E os suplementos como esse aqui, já vencidos, eram comprados com preço até 70% abaixo do valor de mercado. Um esquema ilegal de venda de suplementos alimentares fora do prazo de validade foi descoberto pela polícia em São Paulo, revelando uma grave ameaça à saúde pública. Os produtos amplamente consumidos por praticantes de atividades físicas estavam sendo comercializados por uma quadrilha que adulterava as datas de validade para continuar lucrando com itens vencidos. 5 pessoas foram presas. Quais os riscos associados ao consumo de suplementos alimentares fora do prazo de validade? A descoberta desse esquema indica a necessidade de maior vigilância no mercado de suplementos? Como proteger a saúde dos consumidores? Afinal, quem precisa de suplementos? O JR 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas com Marcelo Cássio de Souza, médico nutrólogo do Hospital Moriá. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá, Celso e ouvintes. E quem nos acompanha nessa entrevista é André Tal, repórter do Jornal da Record. André, 5 pessoas foram presas nesta operação sob suspeita de comercializar suplementos alimentares vencidos. Esses produtos são muito utilizados por quem faz musculação, não é mesmo? Olá, Celso, tudo bem, doutor Marcelo? Exatamente, alguns suplementos facilmente encontrados prometem aumentar músculos, energia e até eliminar gorduras extras. Por esse motivo, muitas pessoas utilizam esses produtos. Celso, em geral, o uso de suplementos alimentares pode ajudar a melhorar a saúde e o bem-estar. No entanto, a ingestão de proteína adulterada pode ser perigosa. Neste caso recente, a polícia encontrou centenas de embalagens de diferentes tipos de suplementos, todos fora do prazo de validade. A quadrilha era bem organizada. Uma equipe entrava em contato com lojas e distribuidoras de suplementos para negociar a compra dos produtos próximos ao fim do prazo de validade. Um outro grupo era responsável por alterar os prazos nas embalagens. Alguns tipos de suplemento, principalmente a creatina, ainda eram adulterados e colocados em novos recipientes. Por fim, os vendedores ofereciam os produtos com os mesmos preços dos originais. Eles possuem o equipamento para fazer essa remarcação da data de validade. Esse equipamento foi localizado, foi apreendido também. Os funcionários, eles cumpriam ordem, mas eles tinham pleno conhecimento do que eles estavam fazendo. Doutor Marcelo, o que acontece com os suplementos alimentares após o prazo de validade? Eles perdem a eficácia ou podem provocar algum problema de saúde? As duas coisas. Primeiro, ele pode perder a eficácia dele, então essa proteína, esses aminoácidos que contém nesse suplemento pode perder eficácia, ele está desnaturado, então não vai ter efeito nenhum. E também a contaminação por bactérias, fungos, que daí você pode ter um quadro de intoxicação alimentar, podendo levar a uma diarreia, disenteria e outro mal-estar digestivo. Agora, doutor, para entender melhor essa questão, vamos primeiro definir o que são os suplementos alimentares. Eles são produzidos para complementar a nossa alimentação, para garantir o consumo de substâncias importantes para o funcionamento do nosso organismo, não é isso? Sim, a gente pode complementar a nossa dieta ou suplementar no caso de você estar faltando, ou no caso dos atletas que têm uma exigência maior de necessidade de aminoácidos, de proteína na sua dieta, que dificilmente ou teria que ter uma quantidade muito grande de certo alimento, tipo carne, para conseguir. Então você consegue num volume menor, você conseguir nesses suplementos proteicos, você bater a sua meta calórica e proteica que você deseja com volume menor de alimento. Tipo, de vez você ter que comer 1 quilo de carne, você pode fazer isso numa quantidade menor, num volume de líquido, com a suplementação correta e bem orientada. Não tendo que ter todo o trabalho digestório para digerir 1 quilo de carne, você pode comer uma porção normal e o resto ser com suplementos líquidos de mais fácil digestão e previsibilidade de absorção. Agora, no caso dos praticantes de atividade física, os suplementos são usados para aumentar o consumo de substâncias com objetivos específicos, como desenvolver a massa muscular.
Nesse caso, o suplemento só consegue cumprir esse papel se forem associados à atividade física, né? Sim, sem atividade física não há ganho de massa muscular. Primeiro, tem que ter atividade física resistiva. O segundo, tem que ter uma demanda de aminoácidos desses suplementos que a gente ingere ou a alimentação extremamente balanceada, adequada para a formação do músculo e um equilíbrio hormonal. E em quarto colocado, menos valorizado, mas também fundamental, a qualidade do sono, não ter o estresse para poder desenvolver músculo. Se tiver estresse, não tiver um sono de qualidade, tanto a proteína, tanto o exercício físico, tanto a alimentação, vai tudo por água abaixo. Precisa ter os 4 componentes nessa ordem: atividade física resistiva, otimização proteica, otimização hormonal e não ter estresse, ter um sono de qualidade para baixar o cortisol. Aí sim a gente consegue ter um anabolismo, que é uma palavra bonita, que é o ganho da massa muscular. Então a ação da quadrilha presa nessa operação policial de adulteração na validade desses produtos é um agravante que aumenta os riscos. Mas o consumo de suplementos, mesmo de fontes confiáveis, só deve ser adotado com orientação profissional? Sim, e sempre desconfiar do preço. Porque você faz a ingesta desse suplemento, querendo ter um resultado, e não tendo a atividade. Um exemplo deles é a creatina, que está cada vez com um preço mais alto, então abre uma oportunidade das quadrilhas adulterarem, vender produto vencido, ou até você não ter aquele produto 100% com grau de pureza, você ter amido ou outras substâncias para aumentar o volume e também você não tendo o resultado desejado e levando o gato por lebre. Agora, doutor, a palavra alimentar passa a ideia de que esses produtos são iguais à comida, sem risco para o nosso organismo. Mas consumir os suplementos, mesmo sem indicação profissional, não teria nenhum perigo. Isso é verdade, doutor? Não, tem algum perigo sim. A ingesta em excesso de proteína pode sobrecarregar os rins. A creatina também, o excesso dela, você pode ter retenção de líquido, então inchar a pessoa e ela não ter ganho de massa muscular, só inchaço tanto muscular como abdominal. E também pela retenção de líquido, ele eleva a pressão. Então precisa ter orientação e você usar somente se você está fazendo atividade física, tem todo o equilíbrio de todos os fatores para ter ganho de massa muscular, senão vai ser esse dinheiro jogado fora. Doutor Marcelo, a preocupação com a aparência estética pode levar ao uso irregular de suplementos nas academias. Além disso, é bastante comum encontrar instrutores indicando suplemento alimentar. Este consumo excessivo pode causar danos à saúde física? Sim, esse consumo excessivo de suplementos e mal indicados, muitas vezes por pessoas não habilitadas, não da área da saúde, tem prejudicado muito. A busca do corpo perfeito, a busca do ganho de massa muscular leva muitas vezes as pessoas a acreditar em qualquer ganho fácil, principalmente à base de medicamentos e substâncias, suplementos, complementos, que vão dar o ganho e não fazer a tarefa básica, que seria atividade física e dieta corretamente. E muitas pessoas indicando com segundas intenções uma gama imensa de produtos, muitos deles sem fim terapêutico nenhum, de origem duvidosa, levando as pessoas somente a gastar dinheiro e não ter resultado, mas com uma venda de um corpo fácil, perfeito e rápido. Então, quais os sintomas que podem indicar um consumo excessivo de suplementos alimentares, doutor? Um dos principais sintomas é o débito no cartão, mas também a gente pode ter o inchaço, distúrbios gastrointestinais pelo excesso do consumo de proteína e dificuldade de digestão, diarreia e também a alteração de função renal ou da pressão arterial e frequência cardíaca, muitas vezes com suplementos com ideias termogênicas que vão levar você a aumento de frequência cardíaca e taquicardia, podendo levar muitas vezes até o infarto e a hipertensão e as arritmias bem frequentemente. Em quais situações pode ser indicado o consumo de algum suplemento alimentar, mesmo se a pessoa não pratica nenhuma atividade física? Sim, a creatina você pode, em doenças neurológicas, no caso clássico é o Parkinson, que ele tem uma atividade muscular muito intensa e não até voluntária. A creatina, ela age como aumentando o desempenho físico e melhorando a recuperação. E se você tiver atividade física, aumento de força e ganho de massa muscular. Mas ela também evita a fadiga muscular. Então, exercício, repetição, atletas ou algumas patologias neurológicas, ele é fundamental, ele já entra como tratamento, não só como suplemento. Agora, antes de se recorrer aos suplementos alimentares, é indicado adotar aí uma mudança na dieta, né? Incorporando itens que podem aumentar o consumo da substância necessária por essa pessoa, né, doutor?
Sim, não adianta você comprar suplementos de excelente procedência, preço, se você tem, fora disso, uma dieta não balanceada, cheia de alimentos com gorduras saturadas, com alimentos industrializados, esses alimentos multiprocessados, que daí, no final das contas, você não vai ter ganho nenhum, apesar de ter o suplemento. Primeiro tem que partir de uma dieta saudável de você não ter. A casa mais limpa é a que menos se suja. Então, a melhor saúde é que melhor você trata com seus alimentos para você ter os objetivos, podendo suplementar. Mas se não começar lá atrás com uma alimentação saudável, a suplementação vai ser dinheiro jogado fora. Doutor, é importante dizer que os suplementos alimentares também podem ter um bom efeito para a saúde, desde que indicados por especialistas e utilizados de maneira correta. Pessoas com deficiência de vitamina, por exemplo, podem se beneficiar com os suplementos? Sim, pode se beneficiar. O ideal é que ela tenha um perfil das vitaminas dela, de acordo com a dieta, para ver o que está faltando, e você fazer uma suplementação daquela vitamina que você está faltando e seja necessária para você complementar, ou em algumas terapêuticas neurológicas, às vezes você suplementa, você trabalha até com níveis mais altos. Vai ter que ser terapia alvo, direcionada e orientada. Porque algumas medicações que a gente toma, até você tem perda de vitaminas do complexo B, mas tem que saber qual a mais indicada para você, a quantidade e qual tipo de vitamina que você tem que complementar. Agora, um estudo divulgado recentemente mostra que um suplemento muito consumido, o óleo de peixe, que parece não trazer nenhum risco, pode ter efeito contrário se usado por pessoas que não precisam complementar o consumo de ômega 3. Essas pessoas, elas podem ter problemas cardíacos, que é justamente o que elas tentam evitar consumindo óleo de peixe. Essa é mais uma comprovação de que o consumo de suplementos alimentares só deve ser feito com indicação profissional, né, doutor? Sim, tem a quantidade correta, porque um excesso também do ômega 3, que é o principal componente do óleo de peixe, ele também em excesso, ele diminui em muito a agregação plaquetária e muito a defesa do organismo, a gente inflama menos, mas dependendo da situação é necessário você inflamar e é necessário você ter agregação e fazer trombose. O outro lado também, você não ter trombose nenhuma, como se você pegar a população que tem uma dieta extremamente rica em óleo de peixe, que são os esquimós, eles não têm doenças trombóticas, mas eles têm muito mais doenças hemorrágicas. Então tudo tem um equilíbrio entre você ter uma dieta pró-trombótica e uma dieta também que seja, forçando um pouco na palavra, anticoagulante, que você atrapalha a adesão e o coágulo. Então tem que ter um equilíbrio entre os dois. Agora, doutor Marcelo, diante dessa notícia da prisão dessa quadrilha que adulterava aí a data de validade dos suplementos alimentares, qual a orientação que o senhor dá para quem precisa desses suplementos normalmente? Onde procurar, como ter a garantia de acessar um produto de qualidade? Em sites direto da fábrica do fornecedor, em lojas que você tenha uma garantia que foi comprado com nota, isso. Então, alguns sites de internet que tem um preço muito barato e você não tem certeza da origem, se está vindo diretamente da fábrica, via legal, você já elimina grande parte de ter um produto falsificado ou vencido. Então, às vezes, pagar o preço correto, não o mais caro, mas o preço correto, é o ideal do que, às vezes, se arriscar em promoções de sites desconhecidos, de entregas, que você não sabe a origem, se veio diretamente da fábrica ou não. Sempre desconfiar quando está ali, uma diferença de 20% do preço, só até vai. Abaixo disso, desconfia que deve ter uma origem duvidosa ou adulterada. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação de Marcelo Cássio de Souza, médico nutrólogo do Hospital Moriá. Muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado, Celso, obrigado, André, e obrigado aos ouvintes aí. E agradeço também a presença de André Tal, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Celso, obrigado, doutor. Sempre um prazer participar aqui do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos, sonoplastia de Guilherme Fabre, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming.
Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.